Oi, gente, estão me ouvindo? Sim. Bom dia. Bom dia. Então, me deram essa grande responsabilidade de fazer aqui esse bate-papo, essa conversa. Contamos aí com o apoio de todos vocês. E como é que nós vamos trabalhar aqui? Primeiro, a gente vai ouvir os jovens. Depois, a gente vai ouvir os parceiros que estão realizando aqui esse seminário. E aí, a gente vai rodar essa panela, vamos conversar todos juntos. Tá bom assim? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai ouvir um pouco o André Gravatar, para falar da experiência dele de vida. Cada um de vocês vai ter 5 minutos, tá bom, gente? Então, a gente quer que você fale, André, da tua experiência de vida, de educação. Como é que foi tua experiência em educação e como é que isso te jogou para a tua vida? Como é que hoje, você olhando para trás, vê o quanto a tua experiência de educação contribuiu para a pessoa que você é hoje e que você quer ser no futuro, tá bom? Obrigado pelo convite, por estar aqui. Queria agradecer muito a presença de todo mundo e agradecer os 5 minutos, ainda que eu saiba que eu vou contar bem pouquinho. E fico feliz também de ser chamado de jovem ainda, porque eu sinto Somos que o tempo... todos. Somos todos, né? O tempo vai passando e uma cena da minha trajetória que eu sinto que é bem forte é esse lugar do jovem que não é reconhecido como alguém que tem voz ou alguém que merece ser ouvido. E é muito curioso, porque em vários momentos, e algumas pessoas que estão aqui, que me conhecem, já ouviram essa história, em vários momentos eu, às vezes, chegava num lugar para realizar uma oficina, chegava num lugar para organizar uma palestra, chegava num lugar para participar de algum projeto, e as pessoas tinham me convidado, elas tinham convidado o André Gravatar, e aí eu chegava e as pessoas perguntavam: você veio com o André Gravatar? Ou cadê o André Gravatar? Ele está com você? Aí eu falava: olha, ele costuma andar comigo com muita frequência. Ele está tão perto de mim que por um acaso sou eu. E eu lembro que um outro caso que também foi bastante forte para mim, eu entrei num lugar para organizar também uma oficina. Nesse caso foi uma oficina de poesia e educação, e logo que eu entrei no lugar, o segurança chegou e eu estava com uma caixa de papelão, vários livros nessa caixa, e ele falou assim: você está procurando elevador de serviço, né? Eu falei: olha, eu tenho várias coisas para procurar. Nesse momento exato, eu não estou procurando elevador de serviço, e a gente começou a ter uma conversa, e eu sinto que é muito curioso como nas nossas histórias, muito do que a gente se depara tem a ver com a desigualdade. E como, quando a gente fala de educação, quando a gente fala de jovem, a gente precisa falar de desigualdade porque a gente está no Brasil, a gente está no mundo. E uma outra cena que eu acho que vale compartilhar nesses 5 minutos também é a cena do momento em que eu entro na faculdade. Que eu, quando eu era adolescente, estava no ensino médio e eu não tinha muito essa pretensão de entrar na faculdade porque eu sou uma dessas pessoas que conta: eu fui a primeira pessoa na minha família que conseguiu cursar o ensino superior. E na época que eu estava no ensino médio, esse horizonte, esse sonho era muito distante, porque eu não conhecia ninguém que tinha cursado o ensino superior. E não que esse seja o sonho que todos devam imaginar, querer alcançar, mas sem dúvidas é algo que a sociedade coloca para muitas pessoas e sem dúvidas é algo que nutre, sim, o jovem, se ele pode entrar, se ele tem a capacidade, enfim, se ele tem, não a capacidade, mas se ele encontra a oportunidade. E quando a gente fala disso, a gente fala muito sobre essa lógica que reina, né, na nossa sociedade, na nossa civilização, que é da meritocracia, que é uma farsa que a gente inventa para fazer com que a desigualdade continue acontecendo sem que a gente queira olhar para ela de frente. E aí, quando eu estava imaginando, eu entro na faculdade, não entro, não entro, a pergunta não era nem entro, não entro, né? Qual é a porta, né? Onde está a porta desse lugar que eu não sei onde é? Eu lembro que meu pai falava: não, você não vai conseguir entrar, você está já no ensino médio, a gente estudou até a 4ª série, até a 3ª série. Cada vez que eu perguntava para os meus pais até que série eles tinham estudado, eles falavam uma a menos. Até hoje eu não sei até que série eles estudaram. E isso, na prática, é até pouco importante, porque o que eles sabem
vale tanto, é tão difícil de mensurar. E aí eu lembro que meu pai falava, não, você não vai entrar na faculdade, isso não é para você. E minha mãe falava, você vai, meu filho, você vai. E aí quando meu pai falava, você não vai, minha mãe falava, você vai. E no meio disso tudo eu estava tentando decorar todas as fórmulas que me pediam. E aí eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu entrei pelo ProUni. Numa época muito antiga, enquanto a gente vivia um outro período nesse país. E eu lembro que quando eu entrei na faculdade foi um choque também muito grande, porque eu entrei como bolsista e, por alguma questão burocrática, os bolsistas eles só entravam no seu período de aula 5 dias depois de todos os alunos terem começado o seu momento de estudos e, enfim, os trotes e tudo que aconteceu. Eu lembro que quando eu entrei junto com todos os outros jovens bolsistas e a gente se perguntou, o que a gente está fazendo aqui? Que porta é essa que se abriu e que a gente, agora que entrou, não sabe muito bem onde está? Enfim, conta essa história aqui só para afirmar o quanto, quando a gente fala de educação, quando a gente fala de trajetória de jovem, a gente precisa falar sobre desigualdade, porque necessariamente a gente já está falando de desigualdade. Se a gente nega isso, a gente esquece o que está acontecendo todo o tempo. Obrigada, André. Obrigada por compartilhar com a gente sua história. Daniel Remelic, você conta para a gente como é que essa questão de educação, sua vida, seu território, seu espaço, sua vida de jovem, criança, sua vida hoje atuando lá na Maré, no Rio, na nossa cidade. Olá, bom dia. Eu estou um pouquinho nervoso. Eu costumo falar muito usando o corpo, então eu vou gesticular bastante nesse momento, tá? Assim, o mundo é muito complexo, as pessoas são muito complexas, né? A gente tem relações de afetos todo dia e é através dessas relações de afetos que vão nos compondo como pessoa, né? Bem, eu nasci na Maré, vivo na Maré até hoje e eu não estudei na Maré nos primeiros anos da minha vida, né? Quando eu era criança, a gente sempre tem sonhos de ser alguma coisa na vida. E eu confesso que o primeiro sonho que eu tive na vida não era algo muito legal, assim, né? Tipo, tinha uma pessoa que era uma referência dentro da favela, e aí eu olhava para ela e eu ficava admirado o quanto as pessoas respeitavam essa pessoa. E eu falava assim, caramba, quando eu crescer eu quero ser assim. E aí a minha mãe não achou aquilo muito legal, e ela foi e falou, não, meu filho não vai estudar nesse lugar, né? E aí, como ela trabalhava em outro bairro, eu fui estudar nesse outro bairro para poder sair da favela. E aí eu fiz o primeira, segunda e terceira, quarta série, né? Época da série ainda, e só já no ginásio que eu voltei para Maré, né? Para estudar. E aí lá, né? As relações de afeto foram se trocando, eu já não achava mais tão interessante, né? Ser do movimento ou coisa do tipo, e aí eu fui partir para os meus outros sonhos da vida. Assim, eu gostava muito de jogar futebol. E aí o meu segundo sonho foi ser jogador de futebol. E aí durante um tempo a gente tentou investir nessa carreira, mas aí eu me machuquei e aí eu tive que abandonar esse sonho também. E aí um belo dia minha mãe me perguntou assim, filho, o que você quer fazer da vida? Aí eu falei para minha mãe, eu quero ser palhaço. E aí eu acho que foi a minha primeira e boa e única piada que minha mãe ouviu, porque ela riu tanto, ela ria de rolar assim para um lado para o outro, sabe? E aí eu achei que ela não queria que eu fosse palhaço. E ela falava muito isso para mim assim, filho, você tem que estudar para ser alguém na vida, estudar para ser alguém na vida. E aí durante muito tempo eu fiquei assim, caramba, o que é estudar para ser alguém na vida? A minha família também não tinha muito estudo. E aí eu lembro que quando eu ia entrar no ensino médio, eu consegui passar para uma escola técnica. E aí foi curioso, assim, porque eu passei para a escola técnica, eu não tinha vontade, eu odiava ir para a escola, eu estou sendo bem sincero. Apesar de hoje trabalhar com educação, eu odiava ir à escola. Qualquer coisa era motivo de eu faltar aula. Se alguém falasse assim, Daniel, vamos para a praia. Partiu, vamos para a praia. Vamos para o shopping. Partiu, vamos para o shopping. Vamos jogar futebol. Partiu, vamos jogar futebol. Vamos correr em círculo lá no pátio. Partiu, vamos correr em círculo lá no pátio. Qualquer coisa para mim era mais atrativa, né? E aí foi curioso. Quando eu tive uma professora que falou assim, se você estudar, você consegue passar para uma boa escola.
E aí, quando eu passei para essa boa escola, e eu não estou brincando, no meu primeiro dia de aula, eu fui assaltado, né? E aí eu fiquei assim, caramba, como é que pode? No primeiro dia de aula eu fui assaltado indo para a escola. E eu falei assim, pô, não quero estudar aqui não. E aí, quando eu cheguei na escola e o ensino eu achei, né, muito exigente, eu pensei, é agora, essa é a deixa. Eu vou falar para minha mãe que fui assaltado e por isso eu não vou para a escola. E aí, quando eu estava voltando para casa, eu fui maquiando aquilo, né? Tipo, cara, como eu vou convencer a minha mãe que eu não quero estudar naquele lugar? E eu fui mais ou menos para casa fazendo assim, ó, esfregando o olho, né? Tipo, caramba, né? Eu tenho que chegar lá com cara de choro, né? E aí, quando eu cheguei na frente da minha mãe falou assim, oi, meu filho, tudo bem? Como é que foi a aula? Eu, calma aí, mãe, calma aí. Continuei esfregando o olho para dar mais cara de choro. Não, calma aí, só um minuto. Aí eu, pronto, agora vai. Aí eu falei chorando para minha mãe, eu fui assaltado, não sei o quê. Aí ela, ai, meu filho, não precisa mais estudar nesse lugar, não. E aí eu fui, mais uma vez, troquei de escola. E, né, e voltei a estudar dentro da Maré. Assim, a Maré é muito grande. Eu imaginei que talvez pudesse passar uma foto ali, mas tudo bem. Eu moro num bairro onde tem 140 mil habitantes, né, são 17 favelas, e a gente é atravessado por várias coisas. Por exemplo, a gente tem a atuação de 3 grupos armados, fora as vezes que não temos aula por conta das incursões policiais, que esse ano já passaram de 42. Então, as escolas lá na Maré não funcionam muito bem, né? E a gente ainda tem um problema da violência lá muito grande. Mas voltando à minha trajetória, nessa coisa de ser alguém na vida, eu tentei entrar na universidade e eu consegui durante 4 vezes, né? E aí eu não me identificava com os cursos que eu estava fazendo e eu abandonava o curso e trocava de curso, abandonava o curso, trocava de curso. E eu vou falar sobre uma vez que eu fui fazer direito, né? Cara, eu morador de favela, né? E aí tu foi fazer direito. E eu já estava acostumado, né, a estudar em universidade pública e eu fui de bermuda, camiseta assim, que eu mesmo recortava a camiseta. E eu fui amarradão para a universidade e aí no primeiro dia de aula as pessoas ficaram me olhando muito do tipo, né, quando foi feita a pergunta, o seu nome, né, de onde você é, e quando eu falei que era da Maré, foi meio aquela coisa assim. Em algum momento eu achei que alguém ia pegar a cadeira e ia sair da sala, assim, mas não aconteceu. E nesse momento eu também fiz poucos amigos na universidade por conta disso. E aí só quando eu voltei, e aí, né, tive toda a relação de afeto por conta do trabalho que eu realizo na Maré, que aí eu falei assim, não, educação é o lugar, talvez possa ser diferente. E é como a gente age, a gente tenta fazer diferente. Ah, minhas fotos, que lindo. Esse é meu lugar, o lugar mais lindo do mundo. Do lado de cá não está aparecendo. O outro lado, o outro lado. A gente está curioso. Chegou, do lado de cá, gente? né? Não, ainda não. Estamos curiosos. Ainda não. Daniel, obrigada por compartilhar sua história com a gente. Agora. Vamos rodar essa panela enquanto chegam as fotos aqui do Daniel. Vamos ouvir Mirelle Bezerra. Bem-vinda. Conta para a gente um pouco da sua história de educação e seu futuro e o que você faz hoje. Antes eu posso me levantar? Claro. Antes eu queria mostrar um pouquinho de quem eu sou, na verdade, né? Sou de Felipe Camarão, do Conexão Felipe Camarão, do projeto, lá em Natal, no Rio Grande do Norte. E eu faço parte de um projeto que valoriza e preserva a cultura local de Felipe Camarão, que é o Boi de Reis, a rabeca, a capoeira, o João Redondo, que acho que para alguns aqui deve ser mamulengo, lá nós chamamos de João Redondo. E eu quero mostrar um pouquinho antes de falar, pode ser? Quer que eu bote o microfone? Tá bom. Você fica aqui com ela? Pode pôr que vai ser. Na chegada dessa casa, levantamos a bandeira. Na chegada dessa casa, levantamos a bandeira. Viva a honra dessa casa e a cultura brasileira. Viva a honra dessa casa e a cultura brasileira.
Bom, essa é a Rabeca. Essa roupa que eu estou vestida aqui é uma pala do Bode Reis. E mostra um pouco de onde eu vim, que é de Felipe Camarão. O Conexão Felipe Camarão fica num bairro, né, também de nome Felipe Camarão, que é um índio potiguar. E tem cerca de 80 mil habitantes. Eu cresci lá, moro até hoje. E o Conexão Felipe Camarão foi uma possibilidade assim, na minha vida. Eu sempre digo isso à Vera, que é a coordenadora, ela está aqui em algum lugar, que o Conexão foi uma possibilidade na minha vida. Eu conheci o Conexão na escola. O Conexão tem esse objetivo de se unir com as escolas e preservar a cultura. Estão as fotos aí. E um dia a Antônia, que faz parte do Conexão, foi até a minha escola e apresentou o Conexão. Disse que haveria inscrições para música, dança, que é, no caso, o Bode Reis. E eu fiquei eu tinha 9 anos de idade, eu fiquei muito curiosa, muito ansiosa, e pedi para minha mãe me levar no Conexão. Seria aos sábados, né? Numa escola, o Conexão ainda não tinha uma sede, um lugar só para o Conexão. Funcionava aos sábados em uma escola que eu abria as portas, Escola Clara Camarão. E eu pedi para minha mãe me levar. Aí a minha mãe me levou de bicicleta. Aí assim que chegou, tinha um monte de gente, assim, era muita gente mesmo, muitas crianças e pais de crianças fazendo a inscrição. E eu me lembro que foi o meu primeiro contato com a Rabeca e com o Conexão. E eu acho que essas fotos não são de lá. É agora que eu estou vendo. E eu fiquei deslumbrada. A primeira vez que eu vi tinha muita gente, tinha as inscrições para o Bode Reis e não tinha mais espaço para eu entrar e ver o Bode Reis. Aí minha mãe ouviu que tinha inscrições para a Rabeca. Aí minha mãe disse, seu bisavô tocava Rabeca. Até então eu não sabia. Aí ela me contou que meu bisavô tocava Rabeca e eu fiquei curiosa. Quando chegou lá, eu fiquei assim. Meu professor tocando Rabeca. Aquela coisa, aquele som. Foi uma coisa que me tocou muito. Eu disse, mãe, eu quero tocar Rabeca. Aí ela fez uma inscrição e eu fui logo para casa. Eu disse, mãe, eu quero um caderno separado da escola e um lápis. Aí eu fiz logo um poema, porque a Rabeca me tocou tanto, eu não tinha nem tocado na Rabeca, mas só de ouvir o som eu fiquei muito emocionada. E aí começou a minha trajetória no Conexão. Eu cresci dentro do Conexão Felipe Camarão. Entrei na universidade com 17 anos, eu terminei o ensino médio, assim que eu terminei, eu entrei na universidade, também pelo ProUni, aconteceu a mesma coisa que você, 5 ou uma semana depois que começou as aulas, foi que eu entrei, porque eu era bolsista do ProUni, eu também não sei a razão, mas por alguma razão a gente entrou depois. Mas o Conexão sempre foi muito presente, mesmo nessa época da universidade, eu nunca saí do Conexão, sempre fiz parte, e o Conexão, para mim, foi justamente isso, uma possibilidade. Eu pude desenvolver todas as minhas potencialidades como uma pessoa, como cidadã, através do Conexão, porque eu me reconheci, eu sabia quem eu era, então eu sabia para onde eu queria ir, né? O Conexão me deu essa possibilidade de descobrir quem eu era, de saber para onde eu queria ir, e, apesar do caminho não ter sido fácil, e não é fácil até hoje, poder seguir um caminho de educação e entender a importância, ser uma cidadã, ter consciência do meu papel na sociedade. É isso. Obrigada, Mirelle. Muito obrigada por compartilhar. Então, Tabata Letícia, já vimos suas fotos, e o que você vai contar para a gente sobre a sua trajetória na escola, a sua vida hoje? O que você conta para a gente aí sobre educação integral? Bom dia, gente.
Eu escrevi porque eu também estou bem nervosa, então eu acho que escrever me ajuda, assim. Então eu vou ler mais ou menos assim. Brincar, brincar, brincar. Um brincar que significava correr, pular, dançar, cantar, inventar, se machucar e imaginar. Em casa, o terreiro da avó foi meu primeiro palco e foi também o lugar onde comecei a rabiscar no chão de terra mesmo as primeiras letras e os primeiros números do meu jardim de infância. Infância essa recheada pela escuta e leitura de histórias. Era um livro por semana. Que aventura! Mas desafio mesmo é a gente nascer negra e aprender a se redescobrir. Esse foi e ainda é um grande percurso a ser trilhado. Começou na adolescência, onde entre um curso e outro de artesanato, aulas de vôlei, eu ia deixando de alisar o cabelo e assumindo minhas tranças. As tranças que me ensinaram que o que carrego em mim é minha coroa ancestral. Vocês estão vendo como ela é forte e se conecta com a lua? Bom é saber que já posso escrever isso sem desabar. Juventude. Deixa cabelo crespo aparecer, entra na universidade, sai da universidade e começa a fazer teatro. Eita, que esse tal de teatro veio e mudou completamente tudo na minha vida. Reaprendi a compartilhar. Sempre ouvi que as histórias são para emocionar, o conhecimento é para doar e o pensamento para voar. Evoé, Lino Rojas e grupo Pombas Urbanas. E foi lá, no Centro Cultural Arte em Construção, onde, junto com outras e outros jovens, vivenciei e realizei muitas outras aventuras. Parecia que estava voltando para o terreiro da avó, lá de Minas Gerais, mas, na verdade, é Cidade Tiradentes, bairro do extremo leste dessa cidade aqui, que acolhe e também expulsa. Na CT, fazendo teatro, pude também aprender sobre administração. E hoje escrevo e coordeno projetos. Pude aprender sobre produção cultural, letramento, história do teatro e hoje compartilho minha experiência prática com outras juventudes em turmas onde sou a arte educadora. Caramba! Percebo que já vou me tornando referência e que essa responsa é foda. Mas, principalmente, aprendi a criar coletivamente, a pensar e a agir coletivamente, a chorar e a rir coletivamente. Evoé, as minhas irmãs e irmãos do Núcleo Teatral Filhos da Dita, esse grupo que me acolheu e onde criamos possibilidades e estratégias para mantermos uma produção artística que seja coerente com a gente, refletindo e questionando a nossa realidade. Evoé, Companhia Teatral aos Quatro Ventos, Grupo de Circo-Teatro Palombar, As Três Marias, o Sol e a Lua e Grupo Pombas Urbanas. Juntos, mantemos a utopia viva através do Centro Cultural Arte em Construção. Evoé, Cidade Tiradentes, pois sabemos que se essa história não fosse daí, tudo seria diferente. Evoé aos grupos de teatro da Zona Leste e das periferias dessa cidade. Nossa luta é a vida toda, e em rede somos mais potentes. Evoé.
E Voemos, cooperativa de artistas, subvertendo a lógica imposta pelo capitalismo. E Voemos, reaprendendo, desconstruindo, ressignificando. Agora faz mais sentido estar na universidade, porque eu sou mais forte através da arte. E assim, lá quando, como eu era criança, eu vou me aventurando a me redescobrir, a reaprender, a aprender, a compartilhar, sem certeza de nada, mas acreditando no poder transformador da arte. Muito obrigada. Obrigada, Tabata. Pilar, e aí, o que a gente fala da nossa experiência? Primeiro, eu estou muito emocionada. A gente trabalhou muito e cada dia, desde o ano passado, a gente aprende a trabalhar em rede, com a Ângela, com a Natasha, com a Mônica, Lelê, a outra Mônica. Mas eu estou aqui pensando, porque tem duas pessoas das nossas equipes, a Carla e a Raquel, que eu quero homenagear aqui em nome dessa equipe toda que trouxe esse seminário até agora, e que a gente queria que estivesse aqui, porque eu passei grande parte da minha vida profissional falando pelos outros. Então, eu, mulher branca, privilegiada, classe média, falava pelo André, pela Tabata, falava por todos, pelas diretoras de escola, e achava que a gente sabia a solução dos professores, a gente sabia tudo. E, em um certo momento da minha vida, eu comecei a aprender com. Então, André, por exemplo, eu conheci logo que eu cheguei em São Paulo, e é uma grande janela, né, para a gente ver as outras pessoas falando. Então, esse lugar de fala que a Djamila Ribeiro tanto tem defendido, né, é o que a gente tenta trazer aqui para o seminário. Então, a gente começa com a fala das diretoras de escola, dos alunos, dos professores, dos jovens, porque educação integral necessariamente passa por deslocar os tradicionais faladores e trazer esses novos entre mil aspas, mas trazer esses personagens que, pela desigualdade, por essa estrutura tão desigual do Brasil, tiveram poucas oportunidades. Tem uma coisa que me chama a atenção, porque muitos projetos, de uma maneira ou de outra, minha vida profissional cruzou por eles, pela Escola Integrada de BH, e a emoção de ver aqui a Socorro e a Escola Paulo Freire, com a Lúcia lá de Manaus, ProUni, mas nós nunca soubemos que jovens do ProUni começam a aula 5 dias depois, sem nenhuma explicação. É como se fosse assim, esses estrangeiros que estão chegando, né, deixa os normais chegarem, e aí a gente vai adaptar e acolher os estrangeiros, né, as portas diferentes e que poderia ser a mesma porta se ela fosse mais aberta. E quando nós pensamos essa mesa, eu e a Ângela conversamos, assim, como que é importante saber como que os jovens, por isso Carla e Raquel, que a Carla me ensina todo dia o que é essa trajetória, mas como vocês enfrentaram essa estrutura desigual e, através de muitos desenhos da educação integral, vocês conseguem, de uma maneira ou de outra, mostrar, né, o potencial que essa sociedade desigual impede. Então, eu acho que essa fala de vocês, né, simboliza muito o que a gente tem pensado como educação integral. Obrigada, Pilar. Ângela Dânima, e a sua emoção, qual é? A minha emoção, se eu falar dela, eu acho que ela transborda. Esses jovens aqui, mesmo que não se considerem tão jovens, que estão aqui,
de suas maneiras diferentes de se expressar e que é o símbolo dessa diversidade que é tão ignorada no nosso país e que precisa aflorar com mais tenacidade, mais frequência, a gente abrir essas portas, quando pela conta de Carla e de Raquel e de tantos outros que fazem parte das nossas equipes, que vão nos ensinando todos os dias e dos caminhos que a gente percorre. Quando pela primeira vez eu comecei a não ser só voluntária, mas a trabalhar com organizações sociais, lá no final da década de 90, em que eu encarei uma questão que eu também, por ser branca, privilegiada, de classe média alta, formada em escolas particulares e depois chegando na hora certa, não sendo barrada pela porta dos 5 dias depois, e tendo tido o contato com muitos amigos negros, pobres, e que a minha própria família tentava me afastar desses amigos, porque a minha própria família tinha seus preconceitos, eu tive a oportunidade gigantesca de trabalhar pela primeira vez com o tema da educação de jovens e adultos, que é justamente vamos dizer assim, o sinal mais forte da discriminação contra jovens, meninas e meninos pobres, negros ou pardos no país. Eram, na época, 25 milhões de pessoas entre 15 e 29 anos. E eu tive o privilégio de trabalhar com muita gente boa pelo país afora. Uma parte delas estava na Fundação Roberto Marinho, que Mônica representa aqui hoje. Mas também estavam no Acre, com o Projeto Poronga, e o secretário Binho, que vinha do ICMBio, que hoje ICMBio, que era o Instituto Chico Mendes, trabalhou com Chico Mendes. No Ceará, quando o Ceará começou a se fortalecer em educação e hoje tem essa referência nacional toda. E a gente foi formando levas e levas e levas de jovens adultos que não tinham concluído ainda o ensino fundamental. Então, em 3 anos, foram 105 mil pessoas, cuja grande maioria, eu tenho notícia porque depois mandamos pesquisar, foi adiante para a faculdade, se formou. Precisam muito mais levas de jovens como vocês, jovens que se formaram lá, e é precioso ver vocês falando aqui, por isso que eu estou sendo assim tão precisa. E mais ainda faremos juntas, Pilar, juntas, Mônica, juntas, Mônica outra, e juntas com muitos outros que estão aqui nessa plateia, sempre ao lado de quem mais tem intensidade para melhorar essa situação. Juntas, Natasha, que está aqui do meu lado, que é o poder público. A escala está ali, mas a provocação está aqui, correto? Junto com vocês. Tudo bem? Posso contar com isso? Vamos lá. Obrigada, Mônica. Obrigada, Ângela. Vou chamar a Mônica Franco, minha xará do Sempec, para falar da sua experiência, da sua perspectiva. É impossível a gente estar aqui, assim, ouvindo as pessoas e não fazer uma retrospectiva na vida da gente, né? Assim, uma coisa... E, embora eu esteja superintendente do Sempec hoje, eu gosto de falar isso, eu sou filha de escola pública e toda a minha formação foi em escola pública. E o meu doutorado e o meu mestrado, que foi uma universidade privada, tinha mais cara de universidade pública, e eu só consegui fazer graças à bolsa que eu recebi, né? Porque senão não teria conseguido fazer. Então, eu tenho uma memória afetiva deste lugar, da escola pública, daquilo que ela ofereceu, das oportunidades que ela ofereceu para mim. E hoje, vindo para cá, eu pensava, que memórias eu tenho, né? Que memórias eu tenho desse lugar? E as memórias mais marcantes, eu já estou com 54 anos, então muitas dessas memórias já se perderam no tempo,
mas aquelas que ficaram comigo são aquelas que não foram necessariamente em espaços de aprendizagem tradicionais, formais, né? Foi no espaço de convivência, foi no espaço de troca, foi nos festivais da canção. Eu ganhei um festival da canção uma vez, e foi nesses espaços que a escola oferece para o desenvolvimento da gente, que às vezes a gente nem considera que é espaço de desenvolvimento, a gente só vai se dar conta depois. E ouvindo vocês falarem, ficou marcante pela experiência de vocês, o quanto a memória ela é fundamental para a gente poder construir a nossa trajetória, o quanto esse ir e vir e olhar para a nossa vida como era, e aquilo que eu gostaria que ela fosse, e aquilo que eu gostaria que fosse também para os meus amigos, vai moldando a nossa formação, né? A questão da desigualdade, essa preocupação com a desigualdade, com a superação, na verdade, a indignação com relação à desigualdade, também é uma característica muito presente na fala de quem tem uma experiência de formação mais integral. Porque além do nosso cognitivo, outras habilidades são desenvolvidas, não necessariamente através de uma intencionalidade que a proposta, o projeto tem de desenvolver, mas é porque a gente fica mais aberto para realmente perceber o mundo de uma outra forma, né? E meu primeiro contato com a desigualdade, eu devia ter uns 9 anos, mais ou menos, e mudou para o lado da minha casa uma família vinda de Monte Azul, e eles eram todos loirinhos, de olhos claros, e tinham na sua família uma menina negrinha, bem... enfim, que todo mundo percebia também, num território mais embranquecido, que aquela menina não era filha deles, né? Mas eles diziam que eles tratavam ela como filha. E demorou para eu perceber que aquela menina, na verdade, tinha sido trazida do interior por eles, ela devia ter uns 10 anos, para cuidar dos filhos menores deles e ajudar na limpeza da casa. Eu não tinha essa noção. Eu chamei a menina para brincar, ela só podia brincar depois de lavar o banheiro. E a gente tinha mais ou menos a mesma idade. E eu descobri que ela não sabia ler e escrever ainda. E foi minha primeira experiência de educadora, porque eu fiquei tão indignada com aquilo. Como que aquela menina não sabia ler e escrever e eu já, se tínhamos a mesma idade? Então, assim, o que eu acho, fechando, já que a Mônica já vai levantar, para dizer que meu tempo acabou, eu já percebi, eu estava de olho, o que a educação integral, né, esse conceito de educação integral que a gente tem defendido tanto através dos nossos projetos, das nossas ações, na verdade, ele traz como resultado, né, não é só o desenvolvimento da habilidade musical que ela vai tocar, não é só o desenvolvimento de uma habilidade artística ou o desenvolvimento de uma habilidade dramatúrgica, ou, enfim. Ela é a percepção do mundo de uma outra forma. É uma educação integral que percebe a relação das pessoas e o desenvolvimento humano na sua integralidade. E isso faz a diferença. É isso. Acabou meu tempo. Obrigada, Mônica. E a gente vai jogar a bola, então, lá para a Natasha Costa. Antes da gente dar uma virada aqui de panela, Natasha, compartilha com a gente a sua experiência de tanto trabalho aí há 20 anos à frente do aprendiz. Oi. Bom dia. Esse seminário é sempre difícil, né? Porque a gente passa um ano construindo ele. E eu sempre fico nervosa, porque eu sempre fico, viu, Daniel? Não muda isso. Eu falo há um monte de tempo, mas sempre fico. Mas fico também muito emocionada.
Eu acho que tem uma coisa importante que eu queria dizer, que quando a gente fala de educação integral, e penso que todos os parceiros e muitas das pessoas que eu estou vendo aqui na plateia, que eu reconheço, compartilham de uma ideia de que a educação integral é um projeto de sociedade. Não é uma modalidade, não é uma forma de fazer para alguns e não para outros, não é um jeito de ser escola só, mas é um projeto de sociedade. E eu fico muito feliz que a gente tenha conseguido construir o seminário de forma coerente, na sua forma de organização, nas suas cores, e nessa possibilidade que eu fico sempre muito feliz da gente dar visibilidade, mostrar esses tantos atores, educadores, estudantes, ativistas, gestores de organizações sociais, que no Brasil inteiro vêm fazendo educação integral e não é de hoje, né? Eu fico muito emocionada de te ver aqui, porque Vera Santana foi uma companheira importante quando a gente estava construindo Mais Educação, e tem uma experiência em Felipe Camarão que a gente acompanhou desde muito, né? Acompanhava de longe. Eu tive lá faz 1 ano ou 2 anos, e eu fiquei muito emocionada, realmente, com a densidade do trabalho de reconhecimento e articulação daquele território, com a força daquela experiência para as crianças, para os adolescentes e para os jovens. Então, a Maré, que eu conheci pela Eliana, que se tornou também uma parceira importante de trabalho no projeto Aluno Presente que a gente fez, é muito impressionante também o que acontece a partir do Redes da Maré. E é assim no Brasil inteiro. E eu acho que tem sido muito satisfatório, né? Tem dado muito satisfação, apesar da luta ser muito dura, de que a gente venha conseguindo, seja pelo Centro de Referências, seja pelo trabalho do SEMPEC, seja pela Fundação SM, pela Fundação Itaú Social, seja por esse seminário e por tantas outras iniciativas, colocar estes atores em diálogo e colocar estas experiências para serem visibilizadas, porque muitas vezes elas não são. E eu acho que a gente tem uma questão que está aqui, que é muito importante para a gente, que a educação pública ela é fundamental para a construção da democracia. A escola pública é fundamental para a construção da democracia, mas a nossa escola pública ainda não reconhece tudo isso que a gente está procurando reconhecer. A gente ainda precisa conseguir garantir que a nossa escola seja uma escola brasileira, que reconheça nossas identidades, que reconheça as nossas cisões, que reconheça, de fato, as barreiras que as pessoas, que os brasileiros e brasileiras enfrentam todos os dias. Porque, se a escola pública pode ser a máquina de fazer democracia, como John Dewey dizia, ela só vai ser se a gente reconhecer com muita clareza quem somos, o que queremos e para onde a gente quer ir, para que esse projeto de sociedade esteja refletido em cada dia de cada criança, quando entra numa escola, quando vai a uma organização e quando caminha pela cidade. É isso que a gente está tentando construir aqui, de fortalecer esse diálogo e fortalecer essa rede que há tantos anos vem se constituindo e que, junta, pode, de verdade, garantir essa possibilidade. Então, obrigada a todos por terem vindo aqui e muito obrigada a vocês também pela conversa. Vamos continuar, né? Obrigada, Natasha. Então, temos 15 minutos, Tabata, Mirelle, Daniel, André, Ângela, Pilar, Xará e Natasha, para a gente conversar um pouco, né? Eu fui anotando aqui algumas ideias que foram surgindo e, assim, a que sempre me angustia mais é que, normalmente, o jovem ele é visto como ausência, ele não é visto como potência, né? E todas as falas de vocês aqui, elas trazem como é que o nosso país invisibilizou a potência que nossas crianças, nossas 48 milhões de crianças, têm dentro de si, né? Então, como é que nós, educadores, pais, avós, tios, gestores, como é que a gente dialoga pensando nesse Brasil de hoje, não só no Brasil de futuro, mas como é que a gente dialoga com essas 48 milhões de crianças, de jovens e de adolescentes que contam com a gente, né? Nas várias falas aqui, a gente falou de uma mãe, a gente falou de um avô, a gente falou de uma avó, a gente falou de um professor. Então, o que mais que a gente, nesses 15 minutos que a gente tem pela frente,
É importante a gente falar nesse momento agora, né, de início do Seminário de Educação Integral, né? Quer dizer, o que está na pauta? O que a gente tem que ter senso de urgência, que a gente não pode deixar de passar quando a gente fala de um projeto de educação integral? Está franqueada a palavra. Tanta coisa para falar. Eu fiquei pensando bastante aqui sobre essa nossa capacidade de ler o mundo. Porque o Paulo Freire, que merece ser lembrado a cada 10 segundos, ele falava que a leitura de mundo vem antes da leitura da palavra. E o quanto o desafio urgente nosso é conseguir ler que mundo é esse que está acontecendo agora, mas sem todas essas categorizações e fragmentações. Porque eu também fico bastante incomodado quando a gente está, por exemplo, no mundo mesmo, e aí tem a criança, o jovem, o adulto, o idoso, e aí tem todas as categorias, e aí cada pessoa se coloca na sua categoria, e cada pessoa se coloca querendo escutar outra, como se a gente não pudesse ter outros tipos de aproximação, né? A gente tende a assumir uma imagem e a continuar alimentando essa imagem, a continuar vendo o outro sempre a partir dessas imagens, né, que a gente cria. E a relação com o jovem é sempre essa, na maioria das vezes. Recentemente, por causa do Criativos da Escola, que é um projeto do qual eu faço parte também, a gente estava no Rio de Janeiro com 11 grupos de jovens do Brasil inteiro, e a fala que esses jovens mais fazem para a gente é: nossa, vocês conversam com a gente como se a gente fosse alguém para ser escutado. E isso devia assustar muito a gente devia ficar muito indignado, a gente devia ficar muito insistentemente provocado por isso, porque, infelizmente, eu sinto que, às vezes, até quando se faz um projeto diferente de educação, se traz outros nomes, às vezes se reproduz a mesma relação hierárquica, a mesma relação de poder, a mesma relação que está já na nossa história desde o início, que a gente é colonizado, está desde a escravidão, está desde da república, que a gente não sabe o que é, da democracia, que a gente não sabe o que é. Então, eu sinto que sempre isso se repete, essa desigualdade, essa relação hierárquica que a gente tem que olhar com mais atenção e com mais sensibilidade. Alô. Eu queria trazer uma preocupação que nós no SEMPEC temos nos debruçado, enfim, ao longo da nossa trajetória, e especialmente por conta da Base Nacional e por conta de todo esse debate de promoção da equidade. Eu fico muito preocupada, né, que ainda, apesar de todo esse movimento que há, enfim, de promoção da equidade do ponto de vista de todo mundo ter garantido seu direito de aprendizagem nos níveis de ensino ou dentro da escola, que tem muita gente, muita criança, muito jovem que já perdeu essa oportunidade, na verdade, né? Ele está fora, ele já não, né? A ANA foi divulgada recentemente e identificou que 1 milhão de crianças não conseguiram aprender a ler e escrever na idade certa. E os programas, as políticas todas, elas são sempre planejadas para aqueles que estão ali o aluno idealizado, aquele que está chegando na escola. E pouca atenção se dá para esses estudantes que, enfim, por alguma dificuldade, que pode ter sido num assalto na porta da escola, ou pode ter sido alguma deficiência, ele não conseguiu acompanhar, né? E aí eu penso, né, fazendo o gancho para o nosso tema do seminário, que a gente, como instituição ou como um grupo que reflete mais sobre esse tema, tem mais conteúdo, tem mais produção, tem mais experiência, né? Como é que ele responde a esse desafio? Como é que nós
responderemos ao desafio de não só garantir o direito para todos que estão chegando, e aí todos acompanharem, todos terem aí a sua educação, o seu direito à educação garantido, né? Mas aqueles que já não estão mais, estão por alguma razão, estão fora do espaço que vai permitir isso, estão sem essa condição, né? Eu acho que eu não tenho a resposta aqui, mas eu acho que a gente não deve deixar de considerar que a gente tem que ter um olhar mais atento, principalmente para essas crianças, ou que estão fora da escola, ou que estão fora do seu grupo, né? Aquele que a gente acha que seria o esperado. É isso. Eu fiquei ouvindo as conversas, as falas e tal, e eu fiquei pensando muito sobre cada território é um território. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade para ajudar dentro de casa. Isso atrapalhou também o meu estudo, né? Eu tinha que conciliar as duas coisas. E quando eu olho para o território e eu olho para a forma que a instituição na qual eu trabalho, que é a Rede da Maré, né? E eu adoro o nome que a gente se chama de tecedores, que é a pessoa que vai tecendo as redes, vai fazendo as conexões dentro da nossa instituição. A gente trabalha com 5 eixos, entre eles educação, arte e cultura, comunicação, segurança pública e desenvolvimento territorial. E, como eu disse, a gente faz conexões. A gente não entende educação como uma coisa só. Eu entendo que, para a educação na Maré funcionar bem, eu preciso que as outras coisas também funcionem bem. Como eu disse na minha fala anterior, o maior problema que a gente tem hoje lá é com a violência. A gente, às vezes, fica muito tempo sem ter aula por conta da violência. Como eu disse, esse ano foram 40 dias. Se você somar os 40 mais os 12 anos, mais ou menos, que você leva para estudar, você fica mais ou menos 2 anos sem aula, né? Porque cada ano letivo tem pelo menos 200 dias de aula. Então, só o fato de eu ter nascido na Maré, de ter estudado lá dentro, dentre os meus 12 anos da minha caminhada, eu perdi 2 anos. Então, quando eu vou prestar o vestibular ou qualquer outra coisa do tipo, acabo saindo na desvantagem, né? E aí é isso. Cada território é um território, cada recorte é um recorte. Eu vi André, estou ouvindo Daniel, e olho em volta e vejo esse grande problema hoje, quando Natasha fala de quem somos e onde queremos chegar. E eu vejo que o maior desafio são as caixinhas. As caixinhas que nos colocam, as caixinhas que nós nos colocamos. Não são só as que nos colocam, são as que nós nos colocamos também, que é uma questão de construção de identidade. E o desafio que é hoje, que esse mundo polarizado que a gente está, que qualquer coisa que você fale pode ser uma agressão ou pode ser agredida de volta. Como que a gente cria, Daniel, você falou das redes agora, para a gente é um tema tão importante. E os coletivos de jovens que estão criando também grupos para procurar solucionar quando a institucionalidade não resolve, porque a institucionalidade engessa às vezes, ou toma posições muito polares. Eu queria muito ouvir de vocês, e eu não estou colocando a pergunta para um especificamente, de que maneiras vocês veem possibilidade de quebrar um pouco essas caixinhas, ou pelo menos criar comunicações entre as caixinhas, onde de fato a escuta possa acontecer. Que a escuta é um problema gravíssimo para vocês, jovens que vieram da situação que vocês vieram, mas ela é um problema gravíssimo em todos os lugares. Porque, geralmente, quando você começa a falar com uma pessoa, se o assunto que você fala é conhecido, essa pessoa já desclica do que você está falando e já encaixa o pensamento dela, ou seja, acabou a comunicação. O mundo de hoje faz a gente ficar assim, um mundo agitado, rápido e cheio de caixinhas. Aí uma pergunta mesmo, se eu puder, Mônica. Bom, acho que o que eu ia falar acaba também um pouco indo na direção da sua pergunta, porque eu fico
pensando muito como nós todos, assim, independente de que lugar ocupamos, né, na sociedade, eu acho que a gente precisa reconhecer a leitura que a sociedade faz de cada um de nós, assim, e tentar exercer uma possível neutralidade nessas relações, sabe? Porque eu acho que, muitas vezes, por exemplo, em Cidade Tiradentes, a gente está num território negro, mas a gente tem as igrejas evangélicas e a maior parte das professoras evangélicas, então, dentro da escola, não se consegue, por exemplo, trabalhar a cultura africana, afro-brasileira, primeiro por um desconhecimento nosso, enquanto brasileiro, brasileiras e brasileiros em relação a essa cultura, que aí não é só religião, não é? Muitas vezes a gente associar isso com uma religião é reduzir a potência disso. Então, como eu, por exemplo, uma professora branca, evangélica, vou me distanciar disso para poder trabalhar dentro da escola, né? E aí eu acho que todos nós, em algum momento, nos deparamos com esse desafio, né? E é muito difícil, porque a escola, as organizações, os coletivos mesmo, são permeados pelo que as pessoas são, né? E aí, como que nessa relação eu consigo também entender que muitas vezes o que eu sou não é o ideal para aquela outra pessoa, né? Entender, então, dentro do nosso país, que viveu um processo de escravidão durante centenas de anos, né, e que isso não foi superado, o racismo está aí, né, e quando a gente fala de desigualdade, não tem como a gente não fazer esse recorte, né? Então a gente precisa assumir isso para poder pensar, acredito eu, né? Não sei também, mas eu estou acreditando nisso agora. Pode ser também que daqui a um tempo isso mude, mas como que a gente assume então as nossas contradições brasileiras para se pensar uma educação integral, que eu acho que essa questão do território que foi falada é importantíssima, porque a gente também não tem um modelo único de educação integral para o país, não é? Então é um negócio que vai assim, não tem uma fórmula, não é uma matemática, né? É outra coisa, que eu também não sei o que é, mas precisa ter recorte de território, de raça, de classe, de gênero, né? Porque aí quando a gente vai falar das pessoas transgêneras, e aí? A escola simplesmente não está preparada. Muitos coletivos de arte não estão preparados. A arte é o espaço, né, que a gente já imagina que não, na arte cabe tudo, as pessoas são maravilhosas e lindas e estão à frente da sociedade. Eu vejo muitos coletivos que também não estão preparados para debater muitas destas questões, né? E tem questões que são muito latentes agora, assim. Então, acho que esse desafio mesmo, como a gente consegue assumir isso e faz esse exercício de se colocar no lugar do outro, buscando essa escuta, porque muitas vezes a gente tem muito mais a aprender do que a ensinar. Mirelle e Natasha estão inscritas, depois a gente tem uma palavra de Pilar e a gente vai ter que encerrar essa mesa para passar para a próxima. Vamos lá, Mirelle. Bom, lá em Felipe Camarão, antes de eu entrar no Conexão Felipe Camarão, eu entrei com 9 anos e algo que hoje, naquela época eu não tinha noção, mas algo que hoje eu percebo, que naquela época, na minha escola, ninguém falava sobre os mestres de cultura que existiam em Felipe Camarão, né? Nós temos o mestre Manuel Marinheiro, o mestre Chico Daniel, do João Redondo, mestre Marcos, da Capoeira, e mestre Cícero, da Rabeca. Eu desconhecia, mesmo morando em Felipe Camarão desde muito criança. Eu só vim saber quem eram esses mestres quando eu entrei no Conexão. Então, eu não tinha consciência
do lugar onde eu vivia. Eu não sabia que ali em Felipe Camarão existia esse polo, vamos dizer assim, cultural. E eu acho que é importante, que a Natasha falou, de onde nós viemos, para onde nós vamos, é saber quem somos, né? O que está à nossa volta, né? A cultura do nosso lugar, de onde nós nascemos, para daí poder caminhar, né? Fazer trilhar o nosso próprio caminho. Somente quando eu entrei no Conexão Felipe Camarão foi que eu descobri quem são os mestres, e daí passei a valorizar onde eu morava, porque, para mim, Felipe Camarão era somente aquilo que aparecia nos jornais, que é um bairro periférico e violento. E, quando eu entrei no Conexão Felipe Camarão, eu passei a ter consciência que, na escola, nós não tínhamos. A escola do próprio bairro não influenciava os alunos, não introduzia, não colocava na sala de aula que ali existia aquela riqueza. E eu acho que a pergunta dela, acho que essa é a minha resposta. É começar de onde a gente nasceu, começar de onde a gente é quando criança, para quando tem, por exemplo, quando tiver minha idade, por exemplo, 20 anos, ter consciência de onde você veio e daí poder trilhar o seu caminho com consciência e cidadania, a partir disso. Eu só queria reforçar essa questão do território para a gente. Eu acho que muitas vezes ela aparece, as pessoas ainda entendem muitas vezes pouco, né? Mas território, como assim, né? E aí, então é para as crianças fazerem atividades, oficinas na rua, porque não cabe na escola. Então, entendi, precisa ampliar o tempo, aí como não cabe na escola, a gente arruma uns lugares na comunidade para fazer umas oficinas, é isso? Esse talvez seja a forma, mas o conteúdo disso é outro. Na verdade, quando a gente pensa a escola, a gente já pensa na educação integral, escola e território. Porque é justamente essa ideia de reconhecer quem são os estudantes, em que condições eles vivem, quais são as identidades que perpassam aquele cotidiano, e é no reconhecimento de que a escola, ao negar o território, ela nega as nossas próprias contradições como sociedade. E se a escola tem um papel de transformação, como a gente acredita, a educação tem um papel de transformação, ela precisa começar reconhecendo, sim, as nossas contradições, o nosso machismo, a nossa homofobia, o nosso racismo. Isso precisa estar dentro, só que isso não vai estar dentro de um espaço hermético, vai estar dentro de um espaço que se relaciona, de relações que vão se dar, de pessoas que vão se encontrar, que vão poder se ouvir, que vão poder se reconhecer nessa dimensão da experiência. Porque isso não são temas sobre os quais a gente pode ficar falando só teoricamente. Exige experiência. E a nossa escola, para ser brasileira e para ser, de fato, capaz de cooperar com a transformação daquilo que a gente quer superar, ela precisa se conectar com a vida que nós vivemos. Por isso que a dimensão do território é tão importante para nós. Seja o tempo integral dentro da escola, seja o tempo parcial dentro da escola, seja o tempo integral, integrando espaços do território, não importa. O território nos informa, nos permite construir relações e experiências que são fundamentais para a gente superar os nossos desafios estruturais. Eu vou falar por último, que eu sou a mais velha, porque na hora que o André fala que não é tão jovem, eu me sinto o próprio conselho de anciãos, né? Assim, ela é velhinha, de 62 anos, mas, André, você é um jovem. Não adianta negar, você é. Eu penso que a educação integral, ela traz as respostas e tira a gente do lugar da dona certeza. A gente ficou muito tempo na educação tendo certeza do que a gente deveria fazer. E várias perguntas. Por que as crianças não aprendem? Porque tem 1 bilhão de crianças que não dominam plenamente a leitura. Porque as crianças estão... Eu preparei uma aula maravilhosa e as crianças estão desinteressadas. Né? Por que elas estão saindo da escola? A educação integral, ela provoca, ela nos tira do lugar, ela leva a saber onde que essas crianças moram, como elas vivem, o que é isso de ser assaltado quando está indo para a universidade, o que é isso de chegar
né, e com uma caixa para trabalhar, para desenvolver uma oficina, e alguém te oferecer a entrada de serviço, porque a educação integral é, como disse a Natasha, é um projeto de país. É esse país que a gente quer, que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades, né, e que daqui a um tempo, em vez dessa quantidade de mulheres brancas, de classe média, do Sudeste, estejam aqui, que vocês estejam nos nossos lugares. Aí a gente vai ver e vai sentir que a sociedade efetivamente está mudando, né? E a educação integral pode nos ajudar a fazer isso.